Fala fiel, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente e hoje eu tô aqui para fazer uma análise completa da vitória do Corinthians sobre o Juventude por 2-0 agora ali na Neoquímica Arena. Vitória muito importante porque a gente volta a lutar pela liderança do campeonato e vitória que deixa a gente otimista porque o Corinthians jogou bem melhor do que vinha jogando nas últimas rodadas do Brasileirão, da Libertadores, da Copa do Brasil, e isso é muito importante, certo? Mas antes de analisar essa partida, eu queria pedir aí para você, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho aí das notificações para você receber todo o nosso conteúdo e queria pedir também para você compartilhar esse vídeo com corintianos e corintianas aí que você conheça, porque isso vai ajudar a fortalecer nosso trabalho, certo? Pessoal, a partida de hoje deixa a gente otimista, né? O Corinthians ganhou por 2-0 com alguma segurança e corrigiu vários erros cometidos em partidas anteriores e erros que vinham acontecendo repetidamente há um bom tempo, erros primários, básicos, que não são compatíveis com a qualidade técnica que nós temos, né? E aí eu quero falar aqui sobre o nosso passe, né? O Corinthians vinha em partidas anteriores errando muitos passes, desde a defesa até o ataque. O Corinthians tinha uma dificuldade enorme de dar a saída de jogo. Os zagueiros com muita dificuldade de botar a bola no meio de campo, de romper aquela primeira linha ali de marcação feita pelo ataque das outras equipes, e o Corinthians não conseguia, em função disso, construir nenhuma jogada. Então era bastante difícil para a gente ver um time que tem jogadores com qualidade técnica errando tantos passes simples, né? Um fundamento mais primário do futebol. Sem um passe qualificado, uma equipe não existe, ela não consegue se organizar, ela não consegue agredir, não consegue envolver a equipe adversária. Então, você só faz um time minimamente competitivo com uma troca de passes e os fundamentos básicos sendo executados de uma forma qualificada. Então, o fundamento mais importante, que é o do passe, o Corinthians não vinha conseguindo realizar de forma alguma. E nesse jogo nós avançamos em relação a isso, né? O Corinthians mostrou uma grande evolução desde a zaga, como eu falei. Até o Cássio, que nos salva muitas vezes, mas que tem muita dificuldade, né, de dar passes, de jogar com os pés, hoje fez um bom jogo, com calma, com tranquilidade, conseguia ali trocar passes com os zagueiros, conseguia envolver aquela primeira linha de marcação feita pelo ataque da equipe adversária. Porque hoje em dia, pessoal, vocês sabem, né, não é a zaga, não são os volantes, os laterais que marcam. A marcação começa com os atacantes, e o Corinthians vinha sofrendo muito com isso, porque as equipes adiantavam as linhas contra a gente, e a nossa defesa muito frágil tecnicamente, né, nessa troca de passes, perdia a bola num setor já extremamente perigoso. E hoje não, hoje o Corinthians teve calma, né? A gente sofreu essa marcação do Juventude, pelo menos eles fizeram essa tentativa, mas o Corinthians teve tranquilidade. A zaga do Corinthians não é desqualificada. Eles são capazes de fazer essa saída de bola. O problema é que havia uma precipitação, uma insegurança, uma pressa que fazia com que esses primeiros passes saíssem muito errado. E quando isso acontece, você compromete todo o desenvolvimento do jogo. Outra coisa extremamente importante que aconteceu hoje foi que o Corinthians, ao invés de jogar com os 3 zagueiros, jogou apenas com 2 zagueiros, com os 2 laterais, com aquele formato de defesa mais tradicional e com meio campo de qualidade, né? Então, sempre o Juliano, o Renato Augusto, do Queiroz ia auxiliar a defesa nessa saída de bola. O Corinthians jogou muito compacto, muito pertinho, trocando passes de qualidade e foi envolvendo a equipe do Juventude desde o princípio. E foi numa troca de passes como essa que saiu o primeiro gol muito rapidamente. O Corinthians começou o jogo de forma muito agressiva, compacto, trocando passes rápidos, e aí de repente o Adson saiu na cara do gol. Falei no vídeo anterior sobre a dificuldade do Corinthians em fazer jogadas organizadas, onde o atacante saía em condições
de finalizar assim com tranquilidade. E isso hoje aconteceu algumas vezes. Só não aconteceu mais porque a gente tem como centroavante o Roger Guedes, né? Que ele merece até um elogio por estar jogando fora de sua posição, mas ele tem dificuldade. O Roger Guedes gosta de jogar pela ponta esquerda. Naquele setor do campo ali ele é muito mais eficiente, mas ele está quebrando um galho ali como centroavante diante da dificuldade que nós temos com os jogadores desse setor, né? Inclusive o Jô acabou de sair. Então, se o Corinthians tivesse ali um centroavante mais experiente, muito provavelmente o Corinthians teria feito até um placar mais elástico. Mas eu acho que hoje a equipe merece esse elogio, apesar de não ter feito um placar muito elástico, demonstrou muita superioridade, né? Outra coisa que foi importante, além do acerto de passes, foi também que o Corinthians entrou com um time que eu considero mais próximo do titular, né? Na zaga foi o Gil e o Raul Gustavo, talvez o Raul Gustavo, né, possa dar o lugar ao João Vitor. O Rafael Ramos ficou na lateral direita, mas provavelmente o Fagner retoma essa posição. Ali no meio de campo, com o Duqueiroz, o Juliano e o Renato Augusto, a gente teve um meio de campo mais qualificado tecnicamente, e o William na ponta esquerda jogou muito bem. O Adson, que fez o primeiro gol, jogando na ponta esquerda muitíssimo bem. E o Roger Guedes, como centroavante, não fez uma partida brilhante, mas se esforçou bastante, participou do jogo, mas tem bastante dificuldade, como eu já disse anteriormente, né? Agora sim, pessoal, o que eu queria destacar é que o Corinthians tem esses jogadores mais consagrados, mas que eles têm uma certa limitação, né? O Renato Augusto não é o mesmo do título brasileiro de 2015, ele não está mais nesse auge. O William já tem 33 anos, então são ótimos jogadores que vão ser muito necessários durante a temporada. Mas hoje a gente pôde ver uma coisa extremamente importante: jogadores que são revelações da base participando de forma muito ativa da construção do jogo. Eu acho que o Corinthians tem um futuro pela frente muito promissor se souber administrar muito bem esses jogadores que estão surgindo. Hoje, os melhores da partida foram, na minha opinião, o Duqueiroz, que fez uma partida segura no primeiro tempo, quando estava de primeiro volante. No segundo tempo, jogou mais avançado, construiu as jogadas, deu passe para gol. Nós tivemos ali, para mim, também um outro jogador que foi um destaque da partida, foi o Adson, que vem fazendo boas partidas, jogando bem com regularidade, um jogador que tem passe, que tem drible, que tem finalização. Ele é um pouco pequeno, né? Tem fisicamente um pouco frágil, mas ele compensa isso com muita habilidade, com muita velocidade. Então esses dois jogadores, junto com o João Vitor, eles são assim joias mesmo que o Corinthians deve administrar com muito cuidado, porque podem ser o futuro do Corinthians. Então, são jogadores muito bons que fizeram uma partida excelente hoje. Quando o Adson saiu, estava sentindo algumas dores, entrou no lugar dele o Gustavo Mantuan. Quando o Corinthians já não era tão dominante, não fazia uma partida tão brilhante, e entrou muito bem na ponta direita, numa jogada ali com o Duqueiroz, conseguiu finalizar, fez o gol. Então assim, é um outro jogador que aparece muito bem. Então o Corinthians tem alguns jogadores aí da base que começam a se destacar, começam a amadurecer e vão ser muito importantes nesse processo, nessa mescla com os jogadores que são mais consagrados, mas que já têm uma condição física que não é a ideal, né? Então, pessoal, é isso. O Corinthians deixa a gente otimista depois desse jogo. A gente fica esperançoso de que dias melhores virão. Não foi um jogo brilhante, acachapante, mas o Corinthians demonstrou uma superioridade que não demonstrava há muito tempo. Foi muito compacto, muito organizado. Essa forma organizada e disciplinada de jogar sufocou o Juventude, que em momento nenhum teve tranquilidade para poder desenvolver suas jogadas. E isso deixa a gente né, feliz. A gente vai passar o nosso restante de sábado e de final de semana mais tranquilos, porque o Corinthians evoluiu em relação às partidas anteriores e a gente espera que isso aconteça, né? Continue acontecendo, né? E
algumas coisas ainda podem melhorar, né? O Michael está para voltar de lesão, o Fagner vai voltar também de uma lesão aí, e ele vai fortalecer bastante o time. O Fagner é um titular absoluto, que faz muita falta, e enfim, isso faz com que a gente pense principalmente nas partidas contra o Santos e contra o Boca Juniors de uma forma mais otimista, certo? Então o Corinthians hoje está de parabéns, ainda precisa melhorar algumas questões, principalmente em relação ao que se fazer sobre o nosso centroavante, né? Vai ser o Júnior Moraes, vai ser o Roger Guedes, quem é que o Corinthians vai contratar aí no mercado para a continuidade da temporada. Então esse realmente é um problema que precisa ser resolvido, porque um centroavante de qualidade ele faz muita diferença no time. Se a gente quiser brigar por títulos, muito provavelmente a gente vai precisar de um cara aí que venha e resolva nosso problema nesse setor, certo? Pessoal, então a análise hoje foi essa, o Corinthians muito bem. Queria mesmo destacar aqui Duqueiroz e Adson, os meninos da base aí que jogaram muito, o William também jogou muito, e até a próxima. Agora eu vou tomar uma cervejinha, mais tranquilo, mais feliz, e aproveitar o meu final de semana porque o Timão ganhou, certo? Pessoal, valeu, continue aí com a gente, curta, se inscreva, ative o sininho, compartilhe e até o próximo vídeo, valeu!